E se o mapa mais antigo do mundo, feito por uma cultura pagã, na verdade guardasse uma memória do grande dilúvio que a gente lê na Bíblia? Hoje, a gente vai analisar um tablete de argila que parece fazer exatamente isso. E não como uma contradição à Gênesis, mas como um eco, sabe? Um eco meio distorcido, mas que no fim das contas aponta para a verdade de um evento que realmente aconteceu. Olha só isso! Este é o Imago Mundi, o mapa babilônico do mundo. Para muita gente, é só uma peça de museu, uma curiosidade. Mas, e se ele for uma pista fundamental para a gente entender como as nações antigas se lembravam de um mundo que foi literalmente refeito, um mundo purificado pela água? Vamos mergulhar nessas evidências e ver como esse artefato se encaixa na história. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ter 5 etapas. Primeiro, vamos entender para que servia esse mapa. Depois, decifrar os símbolos dele. Aí, a gente entra no debate principal. Será que Gênesis copiou mitos mais antigos? Vamos ver como o Imago Mundi, na verdade, representa uma memória corrompida do dilúvio. E, por fim, vamos conectar tudo isso a um aviso que vale até hoje. Ok, para começar, a gente precisa entender o que era esse mapa e, mais importante, qual era a sua função. E a resposta para isso muda completamente o jeito que a gente olha para ele. O Imago Mundi é um achado incrível, de mais ou menos 2.700 anos. Ele foi encontrado lá no sul do Iraque e nos dá uma janela fascinante de como os babilônios viam o mundo deles. É, de fato, o mapa mundi mais antigo que a arqueologia já encontrou. Agora, presta atenção nesse ponto que é fundamental. Isso aqui não era um mapa para guiar viajantes, tipo um Waze da antiguidade, não. O propósito era muito mais profundo. Era uma declaração sobre o cosmos, um mapa conceitual mostrando como o mundo foi reorganizado depois de uma catástrofe que mudou tudo, preservando os lugares, os rios e as fronteiras do território que a humanidade voltou a ocupar. Beleza, agora que entendemos o porquê do mapa, vamos mergulhar nos detalhes para descobrir as memórias que ele guarda em seus símbolos. Olhando bem de perto, a gente vê que a Terra é representada como um disco. Bem no centro, claro, está a Babilônia, que eles achavam que era o centro de tudo, com o famoso rio Eufrates passando por ela. E em volta desse mundo conhecido, tem um oceano circular que eles chamavam de Rio Amargo, a fronteira entre o mundo organizado e o caos. O mapa mostra o universo deles em camadas, sabe? O disco central da civilização, o oceano em volta, e lá longe, 7 ilhas em forma de triângulo, as Nago, que representavam terras distantes e misteriosas. Mas a pista mais importante para nossa investigação está ao norte. O mapa faz questão de destacar uma região montanhosa específica, Urartu. E é aqui que a conexão fica impossível de ignorar. Urartu é o nome que os assírios davam para o reino que ficava exatamente na região que a Bíblia chama de as Montanhas do Ararat. Isso não é coincidência, gente. O mapa mais antigo do mundo, feito por um povo pagão, dá destaque justamente para o lugar onde a Arca de Noé pousou. É uma memória geográfica de onde a humanidade recomeçou. E isso nos leva, claro, para o centro de uma grande discussão. Se os babilônios já tinham histórias sobre um dilúvio e mapas que talvez falassem sobre isso, será que o relato de Gênesis é só uma versão hebraica que veio depois? A visão acadêmica mais comum, popularizada por especialistas como o Dr. Irving Finkel, é de que os mitos babilônicos, como a epopeia de Gilgamesh, são mais antigos, e por isso, eles concluem que o relato da Bíblia deve ser um derivado, uma cópia. Mas essa teoria, quando a gente olha de perto, tem alguns problemas bem sérios. Quando a gente compara os dois, lado a lado, a ideia de cópia começa a fazer água. A Arca Babilônica é um cubo ou uma cesta redonda. Embarcações que virariam no primeiro temporal. Já a Arca de Gênesis tem proporções de engenharia naval super sofisticadas, perfeitas para a estabilidade. E a teologia? A diferença é gritante. Em Gilgamesh, os deuses são pequenos, briguentos e ficam com medo da própria inundação que eles criaram. Em Gênesis, um Deus soberano e justo executa um plano de juízo e salvação. O pesquisador Jason Landless ainda levanta outros pontos que são fatais para essa teoria da cópia. Primeiro, os escribas babilônicos não tratavam seus textos como sagrados. Eles mudavam os detalhes o tempo todo. A teologia politeísta deles é o oposto do monoteísmo radical de Gênesis. E o ponto final? Não existe nenhuma evidência de que os escribas hebreus sequer tiveram acesso a essa literatura para poder copiar. E a própria estrutura de Gênesis argumenta a favor da sua antiguidade. O livro é dividido em seções chamadas Toledot, que significa estas são as gerações de.
Isso indica que Gênesis foi, na verdade, compilado a partir de registros muito mais antigos, passados de geração em geração, desde Adão, Noé e os patriarcas. Ou seja, o relato do dilúvio seria um registro de testemunha ocular muito mais antigo que qualquer mito babilônico. Então, como a gente explica essas semelhanças? A resposta é bem mais simples. Os mitos pagãos não são a fonte de Gênesis. Eles são ecos. Ecos distorcidos do mesmo evento histórico real que Gênesis registra com precisão. E esse fenômeno vai muito além da Babilônia. Pesquisadores como Ken Ham já documentaram mais de 250 culturas em todos os continentes que têm lendas sobre um grande dilúvio. Dos aborígenes na Austrália aos astecas no México. As histórias têm os mesmos elementos: um juízo com água, uma família salva num barco e a humanidade recomeçando. Isso é a marca de uma memória coletiva global. Então, o ponto central é este. O Imago Mundi, assim como a epopeia de Gilgamesh, não são a fonte para a Bíblia. Eles são evidências que confirmam a Bíblia. Eles representam a memória que os babilônios tinham de um mundo refeito depois do dilúvio. Uma memória que com o tempo foi sendo corrompida pela religião deles, mas que ainda guardava fatos, como o local do pouso da arca nas montanhas de Ararat. A sequência histórica que melhor explica todas as evidências que a gente tem é a seguinte. Primeiro, aconteceu um dilúvio global real, como Gênesis descreve. Segundo, os sobreviventes começaram a repovoar a Terra a partir da região do Ararat. Terceiro, depois da Torre de Babel, a humanidade se espalhou. E por último, cada grupo levou consigo a memória do dilúvio, mas com o tempo, essa história foi sendo distorcida e misturada com suas próprias crenças. Só a linhagem de Sem preservou o relato original e preciso. E isso nos leva à nossa conclusão, onde um artefato tão antigo nos entrega uma mensagem muito urgente para os nossos dias. O testemunho de um juízo passado está em todo lugar. Está gravado em tabletes de argila, ecoa nas lendas de centenas de povos e está registrado com autoridade histórica e teológica no livro de Gênesis. O mundo antigo não se esqueceu do dia em que as águas do juízo cobriram a terra. E esse testemunho do passado carrega um aviso para o futuro. O apóstolo Pedro conecta diretamente a história do dilúvio com a certeza de um juízo que ainda virá. Ele diz que assim como Deus julgou o mundo antigo com água, ele prometeu que vai julgar o mundo atual com fogo. Ignorar o juízo do passado é ignorar o aviso sobre o juízo do futuro. E assim, o Imago Mundi, um pedaço de barro de quase 3.000 anos, nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Se a evidência de um juízo no passado está tão gravada na pedra e na memória da humanidade, não seria a atitude mais sábia levar a sério o aviso da palavra de Deus sobre o juízo que ainda está por vir?